de aprendizado, né? Mas tem que terminar para começar de novo, né? É com grande prazer agora que eu chamo o palestrante para encerrar o nosso dia de hoje, que ele é internacional, ele é da Angola. Vou até olhar aqui. Ele é graduado em Gestão e Marketing, Agregação Pedagógica para Ensino Superior, e é uma pessoa que conquistou todo mundo aqui em 2 dias ou em 5 dias pela sua simpatia, pelo seu carisma, pela sua forma de ver e se conectar com as pessoas, né? E tem uma história muito bonita de resiliência, de superação, de conquistas. E eu pude ser testemunha que ele é trainer fresquinho, ele se formou sexta-feira à noite, né? Então eu pude ver, fui mentora dele e foi assim, foi muito bonito ver a transformação dele em 3 dias, a forma como ele chegou e em 72 horas como ele saiu, foi assim muito bonito mesmo de se ver, e é com esse carisma que ele vem ao palco agora contar a sua história. Com vocês, Isaías. Dá o show agora. Boa tarde, pessoal. Bom, é um prazer estar aqui. É a minha primeira vez que eu piso um palco internacional. E desde já agradecer ao Silas, que é o meu mentor e será eterno mentor. E agradecer a todos os colegas que tivemos aqui os 5 dias incríveis. 5 dias intensos e incríveis mesmo. A recepção, o carinho que eu recebi aqui ao longo desses 5 dias. Mas eu quero vos contar uma curiosidade. Não é a primeira vez que eu venho para o Brasil. E de todas as vezes que eu vim para o Brasil, quando voltei para Angola, fiz coisas extraordinárias. Ok? Já estive aqui em 2022, nessas minhas aventuras de não estar conformado com a vida. Saí da Angola, ouvi falar de uma universidade de Inhanguera, é esse mesmo, Anhanguera. Fiz uma inscrição lá online com o dinheiro que eu havia conseguido aí, me inscrevi, vim para aqui. Na hora que cheguei para aqui para o Brasil, lá vim com um cartão de crédito, né, internacional. Quando cheguei para aqui, cancelaram o cartão. Políticas monetárias, Estados Unidos nos selou e já não queriam nos dar. Apanhei aqui uma galera, angolanos e brasileiros que estavam a arrumar para o Paraguai. Eu vi uma história dizendo que lá no Paraguai não precisa pagar, você pode estudar o tempo que quiser, quando terminar você paga. E me juntei naquela turma com brasileiros, angolanos, rumamos para o Paraguai. Era a minha primeira vez aqui no Brasil e fiquei no Paraguai durante 2 anos. Com tantas dificuldades, sem dinheiro, sem nada, se viramos todo mundo aí. As dificuldades, depois eu compreendi que o pessoal que estava na mesma caravana, brasileiro, também tinham as mesmas dificuldades que eu. Então, nos conectamos, ficamos lá. 2 anos lá estudando, fazendo mestrado. Na hora de terminar, não poderiam nos dar certificado porque tínhamos dívidas. E, na altura, eu tinha dívida de quase 5 mil dólares. Aí, tive que voltar para Angola. Não levei o tão almejado certificado de mestre. E comecei a trabalhar para pagar a dívida, para depois vir pegar o certificado. Saí da Angola 2 anos depois, consegui trabalhar, consegui esse dinheiro, na altura consegui a metade, 2.000 tal dólares, peguei de novo o voo e vim aterrar aqui no Brasil para ir para o Paraguai pagar a dívida. Só que, pelo trajeto, eu conheci alguém que naquela viagem, em menos de 30 dias, essa senhora fazia a 10ª viagem, porque ela estava a conhecer vários países. E ali conversamos, e foi ali que eu compreendi que o meu problema não era certificado, não era diploma. Foi ali que eu descobri que eu estava com ausência de habilidade. Mas havia uma crença, que fomos ensinados assim,
que você só poderia se tornar grande se você fizesse a graduação, pós-graduação, viajasse, isso para ali. Então foi ali que eu disse, pá, espera aí, se eu sou graduado, a minha vida não mudou? Pós-graduado, ainda tenho dívida, fui trabalhar para vir pagar dívida e voltando com certificado, ainda vou ter que andar atrás de emprego. Tinha que descer aqui em São Paulo, pegar o voo para São Lourenço, troquei, peguei o voo para o Rio de Janeiro. Peguei uma outra caravana que ia para o Rio de Janeiro. Desci no aeroporto, encontrei lá uma agência, comprei o bilhete, fui para o Rio de Janeiro. Minha primeira vez, com todas as histórias que a gente ouve do Rio de Janeiro, é perigoso e não sei o quê. Não faz... Eu disse, não, vou lá mesmo. Então aí, o que eu vou fazer no Rio de Janeiro? Tenho dívidas no Paraguai, pá, com $2.500. Disse, dá para fazer alguma coisa. Cheguei lá, tentei investigar de curso, não tinha nada. Comecei... O hotel onde eu paguei me disponibilizaram Wi-Fi, porque lá em Angola internet é caro, não é fácil. E comecei ali a ver montões de curso pela internet. Em uma semana, eu acho que fiz 10 cursos pela internet. E eu fiquei 15 dias, todos os dias saía do sítio onde eu estava hospedado e ficava ali na Avenida Copacabana, só a observar as pessoas. E o que eu vi? Eu via como é que o modo das pessoas que lá vendiam sacolé, era um movimento, e eu comecei a conversar com essas pessoas. Eu entendia que, consegui perceber que essas pessoas que lá estavam a vender, lá em Copacabana, mesmo, nós lá em Angola chamamos zungueiro, não sei como é que chama aqui, pessoas que vendem pelas ruas. Camelô, em Angola é zungueiros. Mesmo sendo camelô, tinham vida 3 vezes mais que a minha. Em Angola já era funcionário público, num dos órgãos bem respeitado, acredito que vocês aqui, a Polícia Federal. Em Angola chama-se Serviço de Imigração Estrangeira. Mas o cara que, como é que é? Camelô, tinha vida 3 vezes mais do que eu, que era autoridade no país. Então, comecei a conversar com esses caras, que eram pessoas totalmente bacanas. Eu, quando me identificava que era da Angola, era bem acolhido. E lá começava a conversar e conheci várias pessoas que, mesmo estando naquela situação, eram graduados, outros já tinham livros, e conheci muitas histórias incríveis. E eu aprendi que o segredo não era mudar da Angola para aqui. O segredo não era ter vários títulos, mas era ter habilidades. E ali veio, na fase da pandemia, voltei para aqui, eu saí daqui acho que 3 semanas antes de fecharem o mundo. Né? Eu digo que o mundo ficou fechado. Ninguém entra, ninguém sai. Com aquelas experiências, saí daqui, fui para Angola, e eu disse, eu vou começar a empreender. O dinheiro que era para pagar a universidade, eu vou começar a empreender. E ali abri a minha primeira empresa, que só ficou no papel. Quando tentei começar a funcionar, a empresa faliu. Mas não perdi, ganhei experiência. E ali fiquei a fase toda da pandemia, fui fazendo aí alguma coisa, daqui, da acolá, e começou a dar resultado. Criei uma outra empresa. Quando o negócio foi pensando na fase em si que nós estávamos a passar, da pandemia, era rentável. Deu-me dinheiro? Deu. Com esse dinheiro eu disse, pá, então é possível. Tudo de dinheiro que eu consegui, em 2023, 2022, peguei a família, juntei tanto, eu disse, a minha família tem que ter uma vida melhor. Mandei-os para Portugal, Europa. Era o sonho de muitos angolanos. Eu também fui com eles, mas cheguei para lá, eu disse, estou a fugir de quê? Se já fui para o Brasil, já fui para o Paraguai, com tantas dificuldades, vim aqui, recomecei, consegui, levei a família. Agora estou a fugir, onde sempre tenho oportunidade. E ali tive que conversar com a família, eu disse, vou ter que voltar. Já sabe aquele choque, né? Mas você que nos aconselha a sair da Angola para aqui, você que diz que tem que voltar, eu disse, tem que voltar. E ali eu compreendi que, muitas das vezes, a dor, né, a nossa dor hoje, pode curar alguém amanhã.
E foi ali que eu compreendi que existe um propósito por tudo aquilo que eu passava. Quem aqui tem uma história? Todos nós. Quem já tem uma trajetória assim considerável? Quem tem uma identidade? Todos têm. E uma coisa fantástica que eu estou a comparar aqui, parece que o Sila passou o tema para todos os palestrantes. Já viram que todos os temas se encaixam? Um termina, o que subir dá sempre assim um encaixe. Eu disse, pá, aqui está um ambiente favorável. E eu falei para o meu rapaz, eu disse, ontem, isso daqui, eu disse, pá, minhas mãos estão a dar aqui umas comichões, acho que vai entrar muito dinheiro aqui. E foi ali que eu compreendi que meu propósito era ajudar as pessoas a transformar a vida por intermédio da nossa história. Porque ali compreendi que cada um tem uma história. E a forma como a gente vai transmitir a história, alguém pode chegar com uma dor, ela pensar que é da pior das dores, quando ouvir a história do outro, percebe que a dele é razoável. E eu voltei para Angola com um propósito. Deixei a família em Portugal, voltei para Angola, eu disse, eu tenho um propósito. Nem todo mundo teve a mesma oportunidade que eu. Eu, como tive, já sei o que é lá fora, eu estou em condições de chegar e dizer que vai para frente, força. Em 2023, volto para Portugal, numa das lives, eu entro, lá estava o Silas, numa das lives. Desesperado, saí outra vez da Angola, que é para Portugal, entrei na live, falava-se de muita coisa, e falava de nível 1, nível 2, esteira 3, esteira... E eu entrei para a live e mandei uma mensagem. Será que é possível? Eu me lembro, nunca vou esquecer, Sila ficou muito bravo. Disse, como é que um cara entra numa live e eu estou a lhe dar resultado, estou a mostrar resultado, está a dizer que é possível? Me perguntou, você gosta de coisa fácil? Se gosta de coisa fácil, vai lá, faz. Então tenho aqui, tenho resultado, e você entra aqui para a live e diz que está... Olha, aquilo foi como um tormento. Naquele dia não dormi. Eu, como se o Sila estivesse aqui na minha cabeça a dizer, você é um fraco, você é um fraco. Por isso é que estás a fugir da Angola. Por isso é que aquilo foi um tormento que eu, dia seguinte, acordei e disse, mulher, eu vou ter que voltar. Disse, mas o que é que se passa? Você vem, vai, vem. Será que arranjaste alguém? Eu disse, não, vou ter que voltar. Mas ela disse, mas o que é que está a passar? Eu conversei com ela, disse, deixa lá essas coisas de coach. Você sabe, nós temos uma linguagem que diz, estão a te entrar na mente. Vocês já te entraram na mente. Pedi, tirei até na escondida. Eu disse, se ela está me falando assim, acha que eu não tenho condições de pagar um curso? Depois o curso dele é bem baratinho, 97. Eu disse, mulher, eu preciso daí do teu cartão. O que é que se passa? Eu disse, não, vou fazer alguma coisa. Quero ver só algo. E ali paguei o primeiro curso de coach. Com aquele curso, eu fiquei uma semana ali em Portugal. Não dormia, não tinha sono. Era dia e noite e não dormia, como fosse um tormento. E eu comecei a perceber que existe uma possibilidade de mudanças. E é ali que eu percebi que tudo que eu estou a fugir lá, posso encontrar em qualquer sítio. O problema não é o local ou a situação que nós estamos a ver. O problema somos nós mesmos. Comecei a fazer o coach. Uma semana já estava mais motivado. Eu disse, vou voltar, mas tenho que voltar com mais ferramentas. Comprei PNL, comprei oratória. Dia seguinte estava a fazer uma live para falar do trainer. E eu disse, vou entrar para o trainer. E não tinha dinheiro. Ela disse, Isaías, você já tem instituto? Eu disse, não tem instituto. Eu disse, mas esse curso aqui não te aconselho. Eu disse, mas o cara que vende está mais a me aconselhar para não entrar ali, se ele quer dinheiro. E o Sila disse, vem cá, vamos conversar. Fez aí algumas perguntas. Eu disse, não tenho. Já faz atendimento? Não tenho. O que é que já estás a utilizar pelo menos as ferramentas de coach? Não estou. Como é que você quer entrar no trainer? Eu disse, eu quero chegar na esteira 3. Esteira 3. Então, Sila, para dizer, o Sila fala sempre, dá o salto quântico.
E o salto quântico, pessoal, sou eu em pessoa. Não tinha dinheiro, só acreditei que fazendo o trainer me resolveria todos os problemas. E que eu já nem precisava fugir da Angola, eu tinha que voltar para Angola e aplicar todas as ferramentas que eu estava a aprender com Silas. O dinheiro, a primeira prestação que eu fiz para o trainer, nem saiu do meu bolso, emprestei. Quem me emprestou? A pessoa que estava em Angola. E ali, mas como é que do sítio onde eu estou a fugir, é de onde está a vir o dinheiro para pagar aquilo que eu estou a procurar fora? Pessoal, eu precisava pelo menos de 15 dias para falar da minha história. Mas o Silas nos coloca num desafio de 26 minutos. Mas vamos resumir. Agora, a minha pergunta é: quanto tempo você precisa para a sua transformação? Quanto tempo? Quer responder? 1 ano. Mais alguém? 3 dias do treino. Já está mais otimista. Mais alguém? Quanto tempo? Quanto tempo? Guardem essa pergunta. Pode meter aí um vídeo. Quero vos convidar aqui a acompanhar aqui um conteúdo para ver o salto quântico do Silas. Façam alguma coisa, 1%, aplicam 1% daquilo que vocês aprenderam aqui. Durante ese último año he tenido el privilegio de poder conocer al Dr. Isaías Jonas. Solo de parabenizar al Dr. Isaías Jonas por su compromiso con la educación y formación de futuros pequeños, medianos y avanzados empresarios, pero realmente estoy muy agradecido por el sentido de vocación que tiene el Dr. Isaías en esta formación, en la preocupación de poder potencializar a cada una de las personas en sus propios negocios y experiencias con aquel programa Agenda Lotada. Para mí ha sido un privilegio poder participar en las últimas 2 ediciones. Estive em um dos treinamentos feito pelo Dr. Isaías Jonas. Foi super, pude aprender muito, gestão de negócio, posicionamento como profissional de negócio e empreendedor. Especialmente fue una gran bendición para nosotros poder ter conocido a él y poder ter también absorbido las experiencias ricas que él tenha compartilhado con cada uno de nosotros. Com ele só tem a ganhar, porque ele ensina. Quem tiver com ele, eu digo que aposte, segure com 2 mãos, porque ele passa todas as ferramentas. Dr. Isaías continúe siendo siempre ese hombre, ese líder que nós precisamos y que precisa y que todos los jóvenes aquí precisamos, ¿no? De una motivación y una inspiración que es você. Pode pôr o segundo? Tira o som. Coisas ao vivo tem essas, né? Podemos esperar. Já está aí o som. Pessoal, técnica, tá? Se não tiver, não tem problema, não. Pessoal, a técnica está aí com algum problema?
Pessoal, esse é um pouquinho daquilo que eu comecei a fazer depois de passar por esse processo de transformação. O que eu fiz? Eu peguei a minha história, olhei para a minha trajetória e comecei a utilizar isso como um combustível para me fortalecer e chegar até aqui. Hoje vocês me vejam aqui, não pensam que é tão fácil assim. Eu costumo dizer que o milagre até existe, mas o milagre só vai acontecer para aqueles que se esforçam. E eu aprendi com alguém que o céu é o mesmo, já está baixo para todos. Mas vai fazer algum sentido na vida de alguém para aqueles que se esforçarem e tocar. Em 2 anos, eu consegui chegar até aqui. E eu estou a trazer aqui, eu fui formado pelo Instituto Cronos, eu modelo Sila em todas as vertentes, na sua generosidade. E eu posso vos contar mais aqui uma curiosidade. Tem um cara que está aqui a filmar, acho que está a ser muito chato com vocês. Ele é meu irmão. Meu irmão. Angola tem um acordo com o Brasil. Os brasileiros podem entrar em Angola sem visto, mas nós para vir aqui tem que ter visto. E não é qualquer pessoa em Angola que consegue tirar um visto do Brasil. Eu paguei o trainer não no mesmo tempo que vocês. Paguei com um tempinho a mais, porque o Sila entendia a minha condição. Há meses que eu pagava, porque temos uma dificuldade nos cambiais em Angola. E eu dizia assim, esse mês não consigo pagar. Ele dizia, tá bom, Isaías. Vê lá, quando ele consegue pagar, paga. Eu paguei o trainer, acho que 1 ano e 6 meses. Pela generosidade dele. Ele dizia, Isaías, eu acredito em você. Você vai ser grande. Silas, eu não consigo pagar, eu sei. Ele dizia, eu sei que vocês estão com um problema. Mas vai lá, começa a trabalhar, começa a fazer alguma coisa. Eu quis tanto terminar na turma passada, não porque eu não queria, mas é porque eu tinha essas dificuldades financeiras. E o Sila e a Nath entendiam, sabiam. Eu tive privilégio e eu dizia, eu tenho que honrar esses caras. Não é possível, cara, que me dão tantas oportunidades e eu vou ficar de braços cruzados. E eu honrei, demorou mais tempo, mas consegui pagar. E ali compreendi que Deus tinha um propósito para mim, que é melhor te preparar agora para o que estiver a vir, você tem que estar preparado para receber. Porque se você correr e depois não tiver estrutura para aguentar a carga que vem, você pode se perder. Eu só consegui compreender depois de perder a oportunidade de vir para aqui. E ali vem um propósito. Se eu vou para o Brasil, se eu estou a dizer que estou a transformar a vida, de facto, tem que ter resultado. E ali, o ano passado, eu decidi, vou começar a fazer treinamento. Vou falar de quê? Sei, tenho experiência de negócio, já falei 3 ou 4 empresas, então, pelo menos, vou facilitar a vida das pessoas, não falir na empresa. Agora, qual vai ser o nome do treinamento? Sila diz, modelem tudo o que vocês quiserem. Eu passei pelo treinamento Agenda Lotada. Eu disse, então tá bom, vou trazer o treinamento Agenda Lotada para Angola. Vou utilizar o nome e lá vou fazer do meu formato. Comecei a fazer o treinamento Agenda Lotada. E em 1 ano eu fiz 4 treinamentos. O primeiro com 43 pessoas. Organizei em 15 dias, utilizando todas as ferramentas do acelerador de transição. A segunda edição com 63 pessoas. A terceira edição com 83 pessoas. Em setembro eu falei para o Sila, eu quero me desafiar ainda mais. Se conseguir em 1 ano fazer isso, eu quero fazer a 4ª edição para provar que estou mesmo apto para ser trainer. Mas eu tenho um desafio de fazer o treinamento 4ª edição com algo assim, que identifique. Eu quero transmitir algo para os meus mentorados. Os improváveis. Não vão ser pessoas famosas, pessoas que não são conhecidas no mercado, pessoas que entendem da história deles e têm a mesma dificuldade que eu, como Sila fez conosco no palestrante. Eu ensaiei o palestrante na 4ª edição do treinamento Agenda Lotada com o nome Os Improváveis. De improváveis à referência. Em 30 dias, pessoal, só experimentando todas as estratégias que a gente tem no treinamento, em 30 dias eu estabeleci uma meta de fazer um evento com 400 pessoas. Eu fiz com 320 pessoas.
É possível. 300. Eu estou à procura desse vídeo aí, que é para vocês verem as imagens, mas depois eu vou mandar lá para o grupo. Fiz com 320 pessoas. Ganhei uma parceria com o dono da universidade, que é a Universidade de Gregório Semedo. O dono viu para aquilo e disse: já realizei tantos eventos aqui, mas nunca ninguém, em tempo recorde, conseguiu encher a sala. Vocês são os nossos parceiros. E ele ouviu a história, ele disse: tá bom, você aqui, quando quiser, vem. O dono da universidade pediu para ser um dos convidados de honra e sentou na primeira cadeira. E o que é que nós utilizamos aí? Histórias de cada um. O cara que está aí a filmar tinha habilidade, e o Sila fala muito dos recursos internos, mas não tinha recursos externos. Eu disse: a forma de transformar a vida dessas pessoas não é falar aquilo que eu não vivo. Eu tenho que lhes mostrar aquilo que eu vivo e aquilo que eu falo. Dos 7 que palestraram comigo, um deles é o meu irmão, e a desculpa sempre: não tenho câmera, não sei o que, não tenho material, não sei o que. Eu lhe disse: Sila, eu preciso trazer mais alguém para o Brasil, mas aqui temos dificuldade de tirar visto. O que podem fazer? Sila disse: fala lá com a Nath. E a Nath fez uma carta, disse: tudo aquilo que for possível fazer para vos ajudar, vamos fazer. Pessoal, com tanta dificuldade de tirar visto, a carta do Instituto Cronos, quando a gente foi bater a porta do embaixador, nós tiramos o visto em 5 dias. Quer saber mais? Mais do que nos dá um mês, nos deram 2 anos com entrada múltiplas. Porque apresentei o Instituto, apresentei o projeto, falei como é que foi a minha vida. Eu disse: para esse cara aqui merece a oportunidade, e nos deram 2 anos. Nós estamos aqui, estamos a receber mensagem: como é que vocês foram parar no Brasil? Tem jato privado? Passaram da onde? Como é que é possível? Porque pessoas de alto gabarito em Angola estão a ser negado o visto para vir aqui. Porque agora estamos nessa fase de imigração que o Trump está aí a meter: fecham vossos países, fecham vossos países. Então, quem sai da Angola, antemão, pensam que está a fugir, quer imigrar. E temos essa dificuldade aí. Fui formado pelo Instituto Cronos. Eu disse: se eu fui formado pelo Instituto Cronos, agora vou para o trainer, não fui o ano passado, acredito que agora é o tempo certo. Se é o tempo certo, tem que ter algum marco aí que eu me lembro que eu tenho que começar a fazer as coisas no tempo certo. E ali surgiu o Instituto Kairos. No grego significa tempo certo, tempo de Deus. Ali comecei a compreender por que muitas coisas foram acontecendo na minha vida até chegar aqui. Foi ali que eu compreendi que Deus estava a preparar para algo maior. E ali comecei a ganhar consciência, fruto das experiências e informações que nós temos, que tudo que a gente procura no exterior está dentro de nós. Basta a gente utilizar as ferramentas do jeito correto. Isso foi criado e lançar aqui já a oportunidade. Todo mundo que vai para Angola vai ter oportunidade aqui. Essa é a futura instalação do Instituto Kairos. Aqui embaixo, fruto do curso do acelerador de transição, Sila me acelerou. Em 6 meses eu criei um escritório. Tenho meu escritório aqui embaixo. Em 6 meses eu criei meu escritório, comecei a fazer aqueles atendimentos, como é que nós falamos lá? Experimentais, né? Para ganhar habilidade. Comecei a transformar a vida e ali comecei a sonhar mais. Tive certeza que eu venho para o Brasil. Eu disse: não, vamos ter que começar a pensar grande. Essa é uma imagem realística. Aqui existe a parte de baixo que é o Instituto. Por quê que eu pensei no Instituto? Porque comecei a ter dificuldade, fui batendo várias portas. As pessoas não têm oratória, não têm seguidores, não têm nome, não é conhecido. Essas dificuldades eu comecei a utilizar. Me fecharam a porta, vou criar o meu Instituto. Ele terá uma sala com capacidade maior que essa, com capacidade de 85 pessoas. Terá uma sala de treinamento. Terá residenciais para todos os colegas do trainer que qualquer dia pensarem em fazer algum projeto e tivermos aqui em parceria, não vão se precisar conter, porque vai se hospedar ali, vai fazer os treinamentos aí. Então, é um projeto que nós estamos a criar, comecei o Agenda Lotado com uma pessoa online, estava em Portugal.
Hoje nós temos mais de 4 mil, em um ano, mais de 4 mil pessoas transformadas suas vidas por intermédio do treinamento Agenda Lotado. Então, o que eu quero trazer para vocês? Se eu vim da África, alguém já foi na África aqui? Tem noção do que é a África? Débora, já? Qual país? Tunísia. A Tunísia ali está mais para a Europa. Ali a gente já diz que é pessoas que estão na porta da Europa. Vai lá no Congo Democrático, vai lá em Angola, vai lá em São Tomé, vai em Guiné-Bissau. Vocês não têm noção. Eu, às vezes, que para fazermos aquelas mentorias de 4 horas de internet, eu tenho que gastar por dia $8 a $9 para assistir até o fim. Porque senão você não consegue. Internet de qualidade. Então, há muita gente com sede de aprender, e o Sila domina muito bem disso, mas não tem a mesma oportunidade que eu, ou que eu tive lá no passado. Então, esse é mais ou menos do que nós estamos a construir ali, fruto dos conhecimentos e as habilidades que a gente desenvolveu pelo Instituto Cronos. Estamos na África, com poucos recursos, com tantas dificuldades, mas nada disso me impediu sonhar. Nada disso. E, por isso a pergunta, quanto tempo você precisa para transformar a tua vida? Quanto tempo? A transformação depende de quem? Do país, do governo, de quem? Vai se queixar de quem? Dos teus pais? Das leis? De quê? Vai se queixar? Essa é a questão. Desses dias que eu estou a ver ali, a andar por a rua, eu estou a ver pessoas a reclamar. Eu estou a dizer, mas esse pessoal sabe o que é África? Sabe o que é não ter luz? Não ter água? Não ter transporte público? Sabem o que é isso? Os caras estão me ver aqui, veio da Angola, sabem qual é a dificuldade que a gente fez que é para poder vir para Angola? Muito do vosso rosto vão aparecer nas telas. Aquela câmera que está aí com aquele cara é emprestado. Então, pessoal, quanto tempo você precisa para transformar a sua vida? Sabe quanto tempo é que demorou para a minha transformação antes do salto quântico? O salto quântico é de 2023 para 2025. Pode pôr lá agora. Eu trouxe um tema para partilhar com vocês e acredito que vai se conectar com cada um de vocês. Do improvável ao incrível. E o subtema é como transformar as suas dores em poder impactar o mundo com a sua história. Faz algum sentido esse tema com que eu estou aqui a falar? Faz? Fiz uma pergunta, quanto tempo você precisa para transformar a sua vida? Eu levei 15 anos. Eu quero vos apresentar aqui alguém consegue reconhecer quem é esse cara aqui? Consegue reconhecer quem é esse? Quem é esse? É a mesma pessoa? De quando é que vocês acham que é essa fotografia? Quem quer chutar? 2008 e essas duas aqui é de essa 2009 e essa 2010. Vê tamanha transformação em tão pouco tempo. Eu era um improvável até ontem, porque ninguém acreditava em mim. Os primeiros a não acreditar em ti são os teus familiares. Eu cresci, desculpa se aqui tiver alguma madrasta, eu cresci com uma madrasta, e da minha madrasta era daquelas terríveis, porque ela era prima da minha mãe. E eu acreditava, como a minha mãe foi a primeira esposa do meu pai, depois veio ela,
eu acreditava que todas as vezes que ela me via, lhe dava raiva. Então eu apanhava. E eu tive muitos problemas, como é que se diz? Retardo mental. Reprovava sempre. Fui o filho que não assimilava. Fui o que tinha um nível mais atrasado. E isso irritava meu pai. E todas as palavras ruins que ele podia dar era para mim, porque era suposto o cara que dava muito trabalho. E ninguém entendia que eu sofria ali, aquilo me fazia mal. E quando eu aprendi a ler, todas as vezes que meu pai chegava de carro, eu sentia, parece que as letras trocavam. As palavras que eu lia, se ele falar, lê aqui, eu já não conseguia. E durante muito tempo eu vivo com esse trauma. E meu pai, naquela altura, já era da elite, era com segurança, não sei o quê. E a minha mãe era alguém muito humilde e era alcoólatra. A minha primeira oportunidade de ir visitar a minha mãe, porque a minha mãe estava no interior, já não aceitei voltar. Eu preferi viver numa casa humilde de chapa de um quarto e sala. Sabem casa de chapa? Sabem? Casa de teto. É chapas de zinco, formando um compartimento de quarto e sala, e tínhamos que ficar ali 6 irmãos, mais 5 irmãos de criação. E essa fase toda eu cresci ali, vendo sofrimento, num bairro marginalizado que Rocha Pinto, se vocês irem lá por Rocha Pinto, é um bairro marginalizado que vocês aqui chamam de favela. Lá é 4 vezes favela daqui. Lá existe. Eu cresci ali. Para o meu pai, quem vai para aquele bairro era um suposto futuro marginal. E todas as vezes que eu olhava para mim, olhava para o marginal. A comunicação dele era para o marginal. E era mesmo assim, seu bandido, seu delinquente. Você fugiu daqui, não quer estudar, preguiçoso. E tudo isso que eu passei nessa fase, eu decidi transformar isso em poder. Ajudar outras pessoas que tivessem a passar pelo mesmo problema, facilitar. E como é que eu faço isso? Entendendo a história das pessoas. E eu peguei aqui uma palavra aí, fixe. Em Angola falamos bacana, é fixe. Protocolo, que é o HVT. Já fui zungueiro, já vendi petróleo, já fui bagageiro. Bagageiro são aquelas pessoas que têm que vender sacolas e ainda ajudar a levar no carro para depois ganhar mais uma gorjeta. E foi ali que eu percebi que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Eu não estava capacitado para lidar com essas situações, mas fui escolhido para ser capacitado. Esse comando aqui, às vezes, dá um trabalho. Virou? Acho que está com problema de pilha aqui. O poder da sua história. Cada pessoa tem uma história de curar outra pessoa. O que eu estou aqui a falar tem a ver com a minha história. Mas acredito que vocês, ao ouvirem a história, quem fala na primeira pessoa, vocês podem se conectar com o vosso passado. E a maneira como vocês estão sentindo a vossa história vai ditar como é que vocês vão ter o vosso presente e o vosso futuro. O que feriu ontem pode ser o que vai te curar o mundo amanhã. Então, olhando para dentro de nós, porque muitas das vezes a gente está a buscar respostas externas, mas enquanto que a resposta que nós procuramos está onde? Dentro de mim. Como é que você encara para a sua história? Os valores que você carrega, tanto faz culturais, religioso, qual é a sua identidade? 3 colegas passaram por aqui e vieram com a mesma pergunta: quem é você? Identidade. Independentemente por ter passado por essa situação, eu não perdi a minha identidade.
Sempre tive os olhos bem fixos. Eu, pelo menos, tive a graça de conhecer o Silas. Mas, se calhar, muitos não vão ter a mesma oportunidade. E o que o Silas tem feito conosco aqui é reprodução de vários Silas. A nossa responsabilidade é sair daqui e começar a transformar vidas. Não é simplesmente sobre dinheiro. Então, como é que vocês encaram as vossas profissões, as especialidades que vocês têm? Olhem para a história das pessoas. Não fiquem aqui simplesmente o Brasil treinou a Europa. Existem outras possibilidades lá no outro lado do oceano. Muitas oportunidades que precisam de especialistas que vão lá, comecem a ajudar. Transformação de vida é isso. Não é você dizer que vou transformar apenas aqui, porque aqui pagam bem, lá é aquilo, lá é isso. Não faz sentido nenhum. E a gente tem que começar a ganhar consciência disso. Vida é vida no Brasil, em Portugal, em qualquer parte do mundo. História é história no Brasil, em Portugal, em qualquer parte do mundo. Então, nós somos chamados a se tornar especialista, capaz de lidar com várias situações. E nós aprendemos isso no trainer. E quando passávamos por aquele processo, eu disse, o Instituto Cronos é muito mais do que aquilo que a gente pensa. Porque aqui, 3 dias, passamos por um processo de transformação que nos prepararam para lidar com qualquer tipo de situações. Será que nós estamos utilizando os recursos certos para aquilo que a gente foi chamado para fazer? Quando a gente fala que é meu propósito de vida, eu entendi que é minha missão, meu propósito de vida. Qual é o sentido que você dá em propósito de vida? Qual? A questão é, quanto tempo você precisa para transformar sua vida? Já transformou a sua vida? Com os traumas do passado? As situações que você passou já? E se você não transformar a sua vida, como é que você quer transformar a vida de outras pessoas? Então, ao trazer esse tema, nós podemos trazer aqui várias reflexões. Às vezes é tão bom ficar aqui, falar de método, faz, vem, mete. Vamos lá na prática. Você aceita aí transformar a vida de alguém que está numa localidade que nunca viu carro? Esse cara que está aí a filmar, ouvia falar de filme. E muitas das vezes ele tinha que sair do Quimbo, Quimbo é bairro assim, mas lá no mato, para ir ouvir ser contado a história de um filme na cidade. Não via, ali contavam. Quem já teve contato com os vídeos que ele está fazendo? Mas hoje está aqui, um grande cineasta. Para conseguir compreender isso, apesar de ser meu irmão, nos separamos muito cedo, eu tinha que entender a história dele, para perceber de como é que eu poderia ajudar. Ali surgiu, eu estou no instituto, há uma oportunidade, há barreira, eu não fiquei a me queixar, não, a Embaixada do Brasil não está a dar visto. Disse, não, tem como, é possível. E para além disso, eu tenho domínio em assuntos migratórios. Se eu ligar para o Silas, ele me manda uma carta, com essa carta, seja lá quem for, o cônsul, o embaixador, não tem como me negar um visto. Utilizei as ferramentas. Silas, me mandas uma carta para o meu irmão, ele é assim, assim, assim. Te mando, sem problema. Eu disse, já ganhei. A Nath, vou te mandar uma carta assinada. Mano, está certo, está certo. Era a única coisa que eu precisava. O resto, eu me viro. Hoje está aqui. Isso é transformação de vida. Não sei qual é o nome que eu vou dar ao meu treinamento. Sila disse, modela. Está autorizado. Só não utiliza meu material. O nome pode utilizar. Se vira e você está preparado para isso, vai lá. Em um ano, são mais de 4.000 pessoas formadas, transformadas. E com resultado palpável. O improvável para os meus familiares, para o meu bairro, para os meus amigos, hoje é uma referência. Existem tantos players em Angola de renome que fazem milhões, mas eu não conheço alguém que recebeu um convite para vir palestrar em Alphaville.
Não existe. Então, quando a gente olha para isso, o que te impede de você transformar a sua vida? Quanto tempo? Eu conheci o Silas em 2023. Em 2024 eu já queria vir. Se calhar não era o momento, porque não estava preparado, porque agora eu compreendo. Em 2023, se eu viesse, não falava com essa normalidade, não falava de projeto, não vos mostraria resultado. Eu acredito em Deus. Eu acredito. Mas também percebi que o milagre na minha vida só vai acontecer se eu me esforçar. Vocês sabiam que temos diferença de 4 horas, Brasil e Angola? Sabiam disso? Todas as vezes que o Sila desse uma mentoria que duraria 3, 4 dias, eu ficava 4 dias sem dormir. Por que eu fazia aquilo? Porque eu sabia que eu queria. Era o único meio de aprender. Não tem como, não tem jeito. E eu vi ali na live, nas mentorias, muita gente fala, pessoal, eu estou cansado, vou dormir. E eu ficava assim, vai dormir? Vem dormir aqui, deixa eu ficar lá no teu lugar. Vou usar teu nome agora, protocolo. Eu criei o protocolo HVT. Método HVT, história de vida. O que eu quero passar para vocês? Reconhecer o passado com gratidão. Hoje eu não tenho mágoa do meu pai, não tenho mágoa da minha madrasta, não tenho mágoa do meu bairro. Agradeço, porque se não passasse por esse processo, eu seria um filho mimoso, dependente e não saberia o caminho que me trouxe até aqui. Agradeça. Muitas situações que você vai passar na sua vida é para te fortalecer, para te transformar, para te tornar grande. E o que acontece com muitos de nós quando olhamos para o nosso passado? Com raiva. Quer se vingar, quer não sei o quê. Agora que cheguei aqui, vai me sentir. Não carregam peso, pessoal. As mesmas pessoas que acharam que eu era um improvável, havendo algumas imagens que eu estou a fazer com vocês, são os mesmos que estão a falar, eu estou contigo desde o princípio, eu sempre acreditei. E eu já disse para o meu irmão, não responde nenhuma mensagem. Agradeça, ok, está tudo bem. Se está comigo desde o princípio, contribua também agora. E eu dizia sempre para ele, filho, fica calmo. Não tem máquina, vamos conseguir. Vamos fazer com que as pessoas que nos desacreditavam vão ser as pessoas que vão ser nossos garotos propaganda. Tudo que nós estamos aqui a fazer, estamos a mandar para lá. Nem estamos a fazer tráfico pago. Porque o tráfico já está pago com aquelas pessoas que nos desacreditavam. São eles a replicar, a partilharem e a tentar ligar, saber como é que vocês foram de jato privado. Será que o Sila mandou um jato para vocês? Fala, viemos, estamos aqui. Então, pessoal, acreditem que é possível. Você pode buscar muitos títulos, muitas especializações. Se você não olhar para dentro e aproveitar tudo de bom que você tem, nada vai te servir os títulos. Eu falei que passei para o Brasil, foi para onde? Paraguai. Fui lá ter dívida e foi ali que eu percebi que não era título que eu precisava. Eu precisava aprender alguma coisa, habilidades. Ao longo desse processo eu tive que desenvolver habilidade de venda, comunicação, porque eu não me comunicava, era alguém muito fechado, porque apanhei muito. Apanhei porque também não sabia. Só na idade adulta que eu fui descobrir que a minha madrasta era prima da minha mãe. E sempre, num óbito, quando fui para um óbito, estão a falar da mesma coisa que eu ouvia na casa da minha madrasta, estava ouvindo na casa da minha mãe. E foi quando me abriram o jogo que não, são família. Valores. O que te move te dá identidade. Quando você sabe quem você é na verdade, você não anda à toa, como dizemos lá. Você não perde teu foco à toa. 15 anos atrás, quando eu passei por essa situação, eu tinha na mente que eu tinha que contrariar todas as opiniões sobre a minha pessoa. E eu sempre coloquei na minha mente
que meu pai tem que estar vivo para ver que eu não sou aquilo que ele sempre dizia, que eu vou ser bandido. Quem é o melhor conselheiro dele hoje? Sou eu. Não sou o mais velho, sou o terceiro. Quem é a pessoa que ele quer conversar quando tem algum problema? Sou eu. É o bandido de ontem. Hoje é uma referência. O caminho da superação é que te leva ao impacto. Foi assim tão fácil? Não. Teve espinho, teve buraco, alguma vez teve escuro, sem recurso. Mas tive que passar para ali. Me fortaleceram? Me fortaleceram. Hoje, o improvável de ontem é referência em coach. PNL em Angola. Quando se fala em PNL, tem vários coaches. Tem muito brasileiro a sair daqui para ir para Angola. E estão a montar academias lá. Mas o Silas sempre diz, Isaías, o mercado é teu. Se impõe. Se impõe, o mercado é teu. Pode ir lá qualquer pessoa, mas você é dali, o mercado é teu. Vai. E hoje eu sou uma referência. Nós poderíamos ficar aqui a mostrar vários vídeos, vários resultados. Estamos a fazer. Com que método? Com que ferramentas? Daqui do Brasil, do Instituto Cronos, estou a utilizar em Angola, está a funcionar. Por que você não utiliza aqui? O que está te impedindo de utilizar o marco de ferramentas que a gente tem dentro do Instituto e várias formações, ou em outros locais que cada um também pode pegar esses treinamentos? O menino do Rocha Pinto, que é o bairro, e trazer já aqui, temos pouco minuto, lições do caminho. A dor é um mestre. O fracasso é apenas parte da construção. A história que carregas é o teu maior presente. Transforma a tua história, porque é o teu maior palco. Não espere aplausos. Muitas das vezes o que nos faz parar é porque a gente está à procura de aprovação das pessoas. Eu não tive aprovação, nem para começar a fazer treinamentos em Angola, nem para vir para aqui. Se tivessem que colocar na TV entre fulano, quem acha que merece ir para o Brasil? Eu nem estaria aqui. Mas desde o princípio eu acreditei que era possível ir para ali sem olhar para a esquerda nem para a direita, olhando para onde? Para a frente e para mim mesmo. Fruto das ferramentas que eu fui tendo ao longo desses 2 anos, olhando para a minha história, eu preciso ser uma autoridade, mas com palavras sinceras, trazendo histórias reais, com conhecimentos agregados na minha história. A velocidade, o poder é maior de transformar qualquer pessoa em pouco tempo. Eu levei 15 anos. Eu sempre digo para as pessoas, eu levei 15 anos para chegar aqui. Quanto tempo você precisa? 3. Com mais esforço, pode fazer em 2. Se esforçar um pouquinho mais, pode fazer em 1. Se apertarmos um pouquinho mais, pode fazer em 6 meses. Só depende de quem? De você. Eu estou aqui e tenho as ferramentas. Do improvável ao incrível. Porque tudo começa quando você decide dar sentido ao quê? À tua história. Hoje eu estou a dar sentido à minha história. Com muito orgulho, utilizando todas as ferramentas disponíveis para mim em PNL, coach, outras abordagens também que eu fui aprendendo. Estou a utilizar isso ao meu favor. Impactando jovens, transformando vidas. O menino do Rocha Pinto, que supostamente seria marginal, que não tinha futuro, estava num bairro precário, teve que tirar a família da Angola para Portugal porque achava que ali tinha a solução. Eu tive que voltar para Angola, a mesma pessoa, utilizando habilidades e ferramentas diferentes, estou a fazer trabalho lá. Às vezes nós pensamos que não, o que eu procuro está ali ou aqui. Está tudo bem, você pode escolher o local onde você quiser ir. Mas se tiver que transformar vidas, de facto, o limite é o céu.
que eu era improvável? Ontem, empreendedor, fundador do Instituto Cronos, aí não é sonho. Agora que voltei para Angola em junho, formalizei, já está documentado. Em Angola não pode existir outro futuro Kairos. Consultor empresarial, mentor de negócio, porque eu estou a mentorar muita gente ali com ideia de empreender, tirá-los da função pública, palestrante transformacional, consultor em assuntos migratórios, trainer em PNL e coach. Sou consultor em assuntos migratórios porque eu entrei muito jovem, essas todas badaladas, nos serviços de imigração estrangeiros que vocês chamam aqui Polícia Federal, e tenho 17 anos de casa. Sabe o que aconteceu? Cada vez que eu acredito mais, eu faço algo extraordinário. 4 dias antes da minha viagem, porque eu cheguei aqui no dia 17, e ali eu procurei me permitir imaginar, ir mais além. E percebi que se eu dedicar 8 horas por dia, eu poderia ter o que eu quiser. Sabe o que eu fiz? Peguei a minha carta e fui pedir demissão. Meti a minha carta, foi muito bom, agradeço por tudo que vocês fizeram por mim, com os recursos que eu peguei aqui, me capacitei aqui, mas estou cansado de receber ordens. Agora vou seguir a minha própria vida. Para quê? Para permitir eu me dedicar naquilo que eu entendi que fui chamado para fazer. Me preparei. E com tudo que eu aprendi aqui, com todos vocês, as ferramentas, pessoal, eu não tenho medo de chegar em qualquer mercado e fazer. Nós viemos com um rapaz lá, sem câmera, não vou dizer quem, aqui nos colegas alguém já viu, pô, o rapaz faz bom trabalho, eu preciso de um trabalho. Eu disse, pá, se precisa me ajuda, eu também te ajudo. Já me contratou para fazer o trabalho. Mas alguém ali viu o meu trabalho, também já me puxou. Cancelou a viagem que era para amanhã, vou viajar sexta-feira. Estou no Brasil, saí da Angola para o Brasil, estou a fazer negócio aqui. Então, Sila nos proporciona um ambiente que facilita essa conexão, fazer negócios. O Sila está sempre a falar, fazem negócio, fazem isso, fazem network. Mas muitas vezes você vê que algumas pessoas retraídas. Se você não mudar a sua vida, nas próximas 24 horas, você só pode se queixar de você. Muito obrigado, pessoal. Uma salva de palmas para o Isaías Jonas.